Fala galera, beleza? Bom, hoje o versículo que eu quero compartilhar com vocês se encontra em Provérbios 21, 2. Provérbios capítulo 21, versículo 2. E diz assim o texto bíblico, a palavra de Deus: Todos os caminhos do homem lhe parecem justos, mas o Senhor pesa o coração. Mais uma vez para fixar. Todos os caminhos do homem lhe parecem justos, mas o Senhor pesa o coração. Que palavra profunda, né, gente? Que palavra profunda. Esse texto fala muito pra gente a respeito da intenção, a respeito da motivação, né? Olha só, todos os caminhos para o homem parece justo, né? Parece que está certo, né? Muitas pessoas fazem muitas coisas totalmente fora da palavra, totalmente errada, e quando você vai questionar, vai perguntar, ela acha que ela está fazendo tudo certo, né? Quantas pessoas eu e você não conhecemos que vivem uma vida totalmente perdida no mundão, nas trevas, fazendo tudo o que há de errado nesse mundo, e se você for perguntar para ela, ela vai achar que ela está fazendo certo, que ela está no caminho certo, que o caminho é esse, né? E Deus está com ela, e ela acha que Deus está aprovando todas essas coisas, né, fora da palavra, que desagrada a Deus, mas elas estão cegas em caminhos, em escolhas, né, totalmente erradas, né? Mas elas acham que estão certas, né? Se você for perguntar para muitas pessoas que estão presas, muitas delas vão dizer: olha, eu estou aqui injustiçado, né? Eles não assumem, não estou dizendo todos, claro, mas muitas pessoas que fazem coisas tão horríveis, né? E você vai perguntar pro camarada e a pessoa: não, mas eu fiz isso aqui porque fulano mereceu, porque fulana mereceu, porque, né, não, mas eu roubei porque a sociedade não me deu um trabalho, não, mas eu fiz isso, né? E na cabeça deles, eles estão certos, né? Como diz o texto, os caminhos para eles estão certos, parece justo o que eles estão fazendo, mas o Senhor pesa o coração, né? Esse texto fala muito a respeito das intenções, das motivações. Por quê? Porque eu dei um exemplo aqui de pessoas que fazem coisas erradas achando que está fazendo certo. Mas tem uma outra questão também aí que entra em jogo, que é o que o versículo está expressando com mais veemência, né? Que é o quê? São as coisas certas que as pessoas fazem, porém com intenções erradas, né? E é possível, né, nós que procuramos de alguma forma fazer as coisas certas a cada dia, claro que nós temos defeitos, falhas, pecados, fraquezas, mas a gente está a cada dia tentando agradar a Deus de alguma forma, né? E nós, muitas vezes, podemos cair nesse engano de fazer algo bom, algo certo, porém com as intenções erradas, com as intenções impuras, com as intenções pecaminosas, com as intenções egoístas, né? Então, por exemplo, a gente pode fazer a mesma ação, uma ação boa, né? Uma ação que a ação agrada a Deus, porém a gente pode fazer essa mesma ação de uma forma que desagrada a Deus.
Como isso? Vou dar um exemplo, né? Imagina que uma pessoa te faça mal, né? Uma pessoa te faça mal. E de repente, passa anos, de repente essa pessoa que te fez um mal, ela está num momento de dificuldade, ela precisa de uma ajuda financeira, por exemplo, né? E ela chega até você e pede essa ajuda financeira, né? Um exemplo. Você pode ajudá-la com o seu coração inclinado a uma piedade, a uma compaixão da situação dela, com o coração inclinado a um amor, em abençoá-la, em não retribuir com mal, né? Em viver aquilo que a palavra diz, que se o seu inimigo tiver fome, nós devemos dar de comer. Se ele tiver sede, nós devemos dar de beber, né? A palavra nos ensina a fazer isso, a orar pelos nossos inimigos, a orar e abençoar aqueles que nos perseguem, né? Então a gente pode ajudar essa pessoa com essa intenção, né? Com essa motivação de se compadecer da situação dela. Ou a gente pode ajudá-la da mesma forma, o mesmo comportamento de ajudá-la financeiramente, porém, para sair falando para todo mundo que essa pessoa está agora num momento de humilhação e que você tá vendo? A pessoa fez isso, agora está colhendo isso, né? Um exemplo, né? Qual que é a ideia? É um exemplo que eu criei aqui agora na hora, mas tem pessoas que fazem isso. As pessoas, elas ajudam outras ou fazem boas ações para outras pessoas com a intenção, muitas vezes, de humilhá-las, com a intenção, muitas vezes, de mostrar para outras pessoas algo, e isso é totalmente desagradável aos olhos de Deus, né? Ainda que a ação esteja sendo boa, a pulsão do coração, a intenção, a motivação, as visualizações mentais que estão por detrás na mente da pessoa, muitas vezes é um lixo, é contaminadas, malignas, né? E isso é uma coisa muito séria, né? Porque Deus é um Deus santo. É um Deus que, além de ser santo, ele sonda a gente por dentro. Então, Deus não se impressiona só com comportamentos bons. Ele se impressiona quando esses comportamentos bons estão alinhados com puras intenções, com puras motivações, né? E isso é algo muito sério mesmo. O que tem de cristão, de crente, fazendo coisas boas, fazendo obras, mas com a motivação totalmente torta, totalmente egoísta, só pensando em si, usando essas ações boas para de alguma forma ganhar vanglória, ganhar honra, ser visto pelas pessoas. E isso não tem valor diante de Deus, sabe? Porque Deus, ele é santo e ele deseja que nós realmente façamos as coisas por amor, sabe? Para a glória dele, para que as outras pessoas sejam abençoadas, para que a gente realmente, de alguma forma, glorifique a Deus, né? Então, isso é uma reflexão para a gente, né? O Senhor pesa o coração. O Senhor conhece as nossas verdadeiras intenções. Diante das pessoas, a gente até pode maquiar isso, mas diante de Deus é impossível, né? O Espírito Santo de Deus sonda o nosso ser por inteiro, sonda os nossos pensamentos, sonda o nosso coração, sonda tudo em nós, né? Então, que nós não nos deixemos enganar, né? Achando que Deus é igual às pessoas, é igual aos homens, né?
porque Deus não é. E Ele sabe as coisas que nós fazemos que não é de verdade para a glória dele, que não é de verdade motivada por amor, e sim por egoísmo, sim para tirar vantagens, sim para se aproveitar. Deus sabe tudo. Então, que esse versículo possa nos ensinar o quê? A gente olhar sempre para dentro do nosso coração antes de fazer as coisas, né? Não ser levado a sair fazendo um monte de coisa sem se perguntar o porquê. Por que eu estou fazendo isso, né? O que me inclina a fazer isso, né? O que eu visualizo na minha mente para fazer isso? O que verdadeiramente me impulsiona, gera energia em mim para fazer isso? O que está por trás? Qual a razão, né? E que nós possamos sempre alinhar essas intenções, né? Não é que a gente não vai fazer as coisas boas, né? Mas nós devemos, como cristão, fazer as coisas boas alinhadas com intenções boas também, com intenções genuínas, com intenções verdadeiras, né? Alguns textos que mostra claramente isso é o próprio Jesus mesmo quando ensina, quando ele fala da questão da oração, do jejum, né? Ele fala, quando você orar, não faça como os hipócritas, né? Que eles oram na frente de todo mundo nas sinagogas para ser visto pelos homens, com intenção de ser visto pelos homens. Aí Jesus fala, mas quando você orar, não faça isso. Ore a seu pai que está em secreto, né? Mesma coisa ele fala do jejum. Quando você for jejuar, não fique anunciando com trombetas, né? Aí ele explica, né, que os hipócritas, né, eles iam jejuar e eles deixavam o semblante abatido para mostrar para todo mundo, para o máximo de pessoas que pudessem ver, que eles estavam jejuando, né? E Jesus fala, não é essa a intenção do jejum. O jejum é para você fazer para Deus, não é para você sair escancarando isso em trombetas, né? Então, veja, Jesus não disse que não é para jejuar e não é para orar. Ele disse sim que é para você orar e jejuar, mas para você mudar a intenção. Qual que é a intenção que estava errada nesse texto? Ser visto pelas pessoas. E qual que é a intenção que deveria ser o certo? Fazer em secreto para o Pai que vem em secreto, né? Então, veja que a mesma ação de jejum e oração, o mesmo comportamento pode ser feito com uma intenção que agrada ao coração de Deus e com uma intenção que desagrada o coração de Deus e que faz Deus considerar essa pessoa hipócrita, que foi o adjetivo que Jesus utilizou para essas pessoas, né? Então, é uma coisa muito séria isso, que nós possamos purificar as nossas intenções, orar todos os dias, apresentar as nossas intenções a Deus, sabe? Porque nós temos uma tendência a fazer as coisas de forma egoísta, né? Nós temos sim uma tendência de pensar mais em nós do que nos outros, do que nós somos assim. A nossa natureza, infelizmente, é pecaminosa, herdada de Adão. Por mais que nós agora temos o Espírito Santo de Deus, né, que nos ajuda a cada dia a nos santificar, a vencer a carne, a combater essa natureza, se nós não orarmos, se nós não aprendemos da palavra, não refletirmos sobre isso, a gente vai no piloto automático e vai dando vazão à nossa natureza, ao velho homem, né? Então, que nós possamos sempre estar atentos a isso, né? Porque a motivação é algo muito sério e que lá no grande dia diante de Deus muitas pessoas vão se surpreender, porque como diz o outro próprio texto, né, que as pessoas vão chegar lá, alguns vão falar, Senhor, Senhor, mas eu não fiz isso, mas eu não fiz aquilo, mas eu não fiz aquilo.
E Jesus vai dizer, você fez, né? Mas você fez com intenções erradas. Apartai-vos de mim, porque as suas intenções eram malignas. Apartai-vos de mim, vós que praticais o mal, né? Então, pessoas que fizeram comportamentos, né, até aparentemente bons, né, mas que viviam, na verdade, com as intenções tortas, malignas, pecaminosas, né? Então, que esse texto realmente nos ensine a tomar muito cuidado com isso e sempre orar. Qual que é o segredo? Como que a gente combate isso? Sempre orando, né? Senhor, me ajude a perceber as minhas intenções, né? Me ajude a ter a sensibilidade de conhecer, de ver as minhas intenções, para mim poder alinhá-las a intenções corretas, a intenções que agradam ao teu coração, né? Sempre buscar orar e sempre buscar não agir no impulso, não sair fazendo as coisas no impulso. Sempre quando for fazer, refletir o porquê, qual a razão, por que eu estou fazendo isso, né? E realmente ir substituindo, mudando essas intenções que às vezes pulsa dentro de nós, né, para o egoísmo, e substituí-las, né, pelas intenções devidas, né, adequadas, né? Beleza, gente? Essa é a minha palavra de hoje. Que Deus abençoe você durante esse dia e que, né, você possa aprender a sempre perceber as suas motivações aí antes de agir, antes de fazer as suas escolhas e as suas ações, ok? Um grande abraço, que Deus abençoe. Se você gostou do vídeo, curta, comente, compartilhe. Um grande abraço, espero que essa palavra tenha abençoado a sua vida. E é isso, tamo junto. Valeu, até o próximo versículo.